Olá, galera. Eu sou Era, da Era Palestras e Cursos. Vamos aqui para mais um vídeo, e desta vez sobre razão e proporção. O que é razão? Razão é um quociente, é uma divisão A sobre B. E o que é proporção? É uma igualdade entre duas razões. A, B, C e D são números reais e B e D não podem ser zeros. Por quê? Porque não tem divisão por zero. Tá ok? Tá bom? E essa igualdade só vai ser verdadeira, já que proporção é igualdade entre duas razões, C e somente C, A vezes D, o produto, né, cruzado aqui, vai ser igual ao produto de B, né, por C. Tá certo? E aí nós dizemos que isso aqui é uma proporção. E cada um dessas frações é uma razão. É um conceito muito aplicado, tá? Além da matemática, regra de três, né? Por exemplo, em receitas, em doses né, de remédio, tá certo? Que são preparados essas doses, tá? A idade, depende de alguns fatores, é muito aplicado. E olha uma delas aqui, ó, vamos lá fazer esse primeiro problemazinha, tá? Esse problema pequenininho aqui, tá bom? Que diz o seguinte, ó, a idade de Fernando é 30 anos, enquanto que sua mãe, Josefa, tem 50 anos. Qual a razão entre a idade de Fernando e a idade de Josefa? É importante a ordem, tá? Como assim? Ó, é só você fazer isso aqui, ó. Pegar a idade de Fernando, que é 30, sobre a idade da sua mãe, que é 50. E aí você simplifica, porque, ó, zero daqui com zero, ficou o quê? 3 sobre 5. Isso é uma razão. Ah, isso aí é fácil, mas qual é a leitura que se faz? Cada 3 anos que o Fernando viveu, a sua mãe já viveu 5 anos. Então, é uma razão de 3 para 5. É isso que significa. Tá ok? Vamos para mais um? Um outro exemplozinho aqui fácil. Uma caixa de chocolate possui 350 gramas de peso e 450 gramas de peso bruto. Qual é a razão entre o peso líquido e o peso bruto desta caixa de chocolates? Bom, isso é muito comum, não é isso? A gente trabalhar com esse tipo de razão. Ou seja, eu compro um produto, que nesse caso do chocolate, uma caixa que tem 250 gramas de chocolate. Só que a caixa em si, com a embalagem e tudo, tem 400 gramas. Então, líquido mesmo, o que, que vai ter aqui? O que, que vai ter de chocolate, né? Qual é essa razão? Claro que é 350 sobre 400. Mas olha só, simplifica aqui. O que é que sobrou? Sobrou 35 sobre 40, era. Mas vai deixar assim? Não. Sempre deixe de forma irredutível uma fração. Aqui dá para dividir por 5. Em cima divide por 5, embaixo também divide por 5. Não precisa nem fazer isso, direto. 35 por 5 é quanto? Era 7, porque 7 vezes 5, 35. 40 por 5, quanto que é? Era 8. Portanto, né, a razão entre o líquido e o peso bruto é de 7 para 8. Tá certo? A cada 7 gramas de chocolate corresponde a 8, que é o peso bruto da caixa. Tá bom? Isso é muito comum nos diversos produtos que você compra com embalagem. Tá ok? Vamos para mais esse daqui, ó, outro simples aqui, ó. A razão entre o comprimento da sombra e da altura, ó, sombra e altura, esta é a relação, tá? É a razão. De um edifício é de 2 para 3. Então é assim, ó, vamos montar aqui, ó, começar a montar. A razão entre a sombra, vamos chamar S de sombra, e H de altura. Esta razão de sombra para altura é de 2 para 3, ok? Ou seja, a cada 3 metros da sombra, ou melhor, cada 2 metros da sombra, 3 corresponde à altura do edifício, ok? Só que aí ele está pedindo assim, ó, a razão entre, né,
o comprimento da sombra e da altura do edifício é de 2 para 3. Se a sombra possui 8 metros, olha lá, a sombra tem 8 metros, né? De altura, 8 metros de altura, quanto mede o edifício? Então, eu sei que a razão entre a sombra e o edifício é de 2 para 3. Eu não conheço a altura do edifício, então vamos chamar de x, certo? Lembrar que isso aqui é S de sombra, tá bom? Ok? E aí agora a gente resolve isso aqui facilmente. É uma regra, né? É uma igualdade, é uma proporção, que é a igualdade entre duas razões, que eu poderia resolver direto. Ou seja, qual é o valor que eu coloco no lugar de x, e eu simplificando aqui vai dar 2 embaixo dá 3. Fácil, certo? Não é difícil de achar, mas vamos trabalhar passo a passo assim, ó. Numa igualdade, não tem mais soma, nenhum dos membros, eu posso dividir, ó, aqui por 2 dá 1 e aqui por 2 dá quanto? 4. Aí vai ficar x vezes 1 é x, ok? E 4 vezes 3 é 12. Portanto, a altura do prédio vai ser de quantos metros? De 12 metros. Por quê? Porque na proporção entre sombra e altura, que é de 2 para 3, sabendo que a sombra tem 8 metros, eu quero saber quanto que é a altura. E aí eu vou igualar 2/3, porque ele fala que a razão entre sombra e altura é de 2 para 3. Então, como eu falei, você pode fazer direto? Poderia fazer direto. Por quê? Se isso aqui é uma igualdade entre duas razões, qual é o valor de x? Que x sobre este valor vai dar 2/3. Só pode ser 12. Porque 12 aqui embaixo simplificaria por quanto? Por 4 em cima, certo? Que daria 2, e por 12 por 4 daria 3. É isso que é uma igualdade entre duas razões, que é uma proporção. Tá ok? Vamos para esse probleminha simples e gostoso de fazer, também envolvendo razão e proporção. Uma padaria produz 20 pães, ou melhor, 200 pães a cada 5 horas, certo? A cada 5 horas. Sabendo que ela fica aberta durante 20 horas, então 20 horas em horas, ora, aqui não são 5 horas, horas para horas. Quantos pães ela produz em um dia? Oh, beleza, fácil, né, de resolver, certo? Vamos rever novamente. Quer dizer, vamos rever. Uma padaria produz 200 pães a cada 5 horas. Então, 200 em 5 horas. Razão, 200 pães para cada 5 horas. Sabendo que ela fica aberta 20 horas por dia, quantos pães ela vai produzir nesse dia que ela trabalha 20 horas? Aqui é fácil, é proporção, olha, se 5 horas produz 200, em 20 horas, tem quantos grupos de 5? 4. Perfeito, perfeito. Raciocínio perfeito, raciocínio de razão, de proporção. Ótimo, faça assim mesmo. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Quanto que aqui eu divido 5 vai dar 1, aqui eu divido por 5 vai dar 4. Lembre-se sempre disso, ó, numa igualdade, aqui não tem soma mais a fazer, aqui não tem nada mais. Então eu posso simplificar na horizontal. Mas eu poderia simplificar assim? Sim, poderia. Então vai ficar x vezes 1 é x, igual a quem? Olha lá, 4 vezes 200. 4 vezes 200 é 800. Portanto, em 20 horas vai produzir 800 pães. Sim, era fácil de fazer, ó, porque se 5 horas vai produzir 200, quantos grupos de 5 tem em 20? 4. Então, 4 vezes 2, 8, 800 pães. Beleza, isso é raciocínio proporcional. Isso é um envolvimento de razão e proporção, certo? Gostou do vídeo? Deixa aí seus comentários, sugestões, críticas ou envie para o e-mail Era Palestras e Cursos, tá? Que está aí, aqui embaixo, tá? Suas perguntas, né? Era, eu quero que você me lembre tal regra de 3, eu quero que você me lembre isso. Não quer deixar aí nos comentários, questão de privacidade, me envia, eu faço o vídeo, não vou mencionar por questão também de privacidade. Gostou? Se inscreva no meu canal, me ajuda aí, eu vou trazer muito mais para colaborar com
você com vocês, tá bom? Deixa o like, curte, tá bom? Até um outro vídeo, um outro momento.